a gente precisa pontuar aqui é que você precisa aprender, literalmente, a driblar essa procrastinação, essa maldita procrastinação, esse inimigo, entender como você explorar o máximo potencial que você tem. Entender e ter essa autoconfiança na ferramenta que você tem, na habilidade que você tem, você ir lá e, ó, cara, realmente derrubar aquele problema, realmente vencer aquele obstáculo, o medo que você tem de fazer alguma atividade dentro do seu negócio. E do outro lado você tem aquela vontade de vencer, aquela vontade de fazer o negócio dar certo, aquela vontade talvez de viver do negócio, aquela vontade de faturar os 20 mil reais. É igual aquela história do Davi e do Golias, né? O Golias era um gigante. E para quem não conhece muito a história, deixa eu contar bem brevemente. O Davi, ele era filho de um cara e eles eram 3 irmãos. E o Davi era mais menorzinho, né? Ele era pastor de ovelhas, ele era um cara que não tinha um porte físico de guerreiro, né? Os outros 2 irmãos estavam lá no exército do rei Saul na época lá, e o Davi não, o Davi ele ajudava o pai lá a cuidar das ovelhas e tal. E determinado dia, o pai dele falou, ó, vai lá levar, vamos simplificar, vai lá levar marmita para os seus irmãos lá no campo de batalha e me traz notícia. Só que chegando lá, o que ele ficou sabendo? Que os filisteus, que eram um povo inimigo, e tinha um cara que ele tinha apenas 2 metros e lá vai bordoado, o cara era simplesmente um monstro de grande, era o melhor guerreiro dos filisteus, e ele tinha acabado de falar pra galera lá de Israel e falar o seguinte, olha só, a gente veio aqui pra tomar a terra, e eu quero que um guerreiro de vocês venha aqui e me derrote, porque se esse cara me derrotar, beleza, a gente vai embora e acabou a história, mas se eu derrotar esse guerreiro de Israel aí, cara, as terras de vocês é minha e já era. E aí o que aconteceu, meu irmão? O Davi ficou sabendo dessa parada, ele chegou lá pro rei Saul, que era o rei da época lá, era o Bambam, e falou, meu irmão, eu vou lutar com esse cara. O rei botou fé no Davi, Davi falou, não, cara, nós somos o povo de Deus e nós vamos vencer, E aí o Davi chegou lá, cara, puta do gigante, daquele tamanhão. Ele levou o quê? Uma funda, né? Uma arma de guerra daquela época. Ele tava longe do Golias, girou a funda de longe, ó, pau, acertou no meio da testa do gigante lá, matou o gigante. E, cara, a gente tem muito essa história aí. É o pequeno contra o grande, né? Essa história. Mas, é importante a gente trazer o seguinte, cara. Como eu tava falando pra vocês, a gente precisa entender quais são as nossas armas, né? Quais são o nosso potencial. Porque assim, pô, cara, a procrastinação é é o maior inimigo que você vai encontrar de não querer fazer uma atividade para qualquer coisa que aconteça. E, cara, se eu não tenho noção do que eu sei fazer ou do meu potencial, eu vou procrastinar. Então imagina o Davi chegando lá, cara. Pô, todo mundo procrastinou, todo mundo ficou com medo, todo mundo deixou para depois, todo mundo falou, cara, não vamos lutar com esse cara. E o moleque pequenininho, ele falou, eu vou vencer. O Golias, ele era um gigante mesmo, ele era um cara muito grande. E ele era um guerreiro, ele era um guerreiro de batalha, de armadura, de sair na mão mesmo. Ele era um cara que ficava lá no front, certo? Pra você entender. Na época, não era só esse tipo de guerreiro que existia. Você já deve ter visto em alguns filmes lá medievais, os caras da flecha, né, os arqueiros. Só que naquela época também tinha os fundibulários. O que é esse cara aí? Manuseava uma funda, né? Era como se ele tacasse algo de longe e acertasse. E era tão preciso, o cara que é habilidoso nisso, ele era tão preciso que ele conseguia acertar um alvo a 200 metros, pra você ter uma ideia. Então, o Davi, ele era um fundibulário. Ele era esse cara. E ele era muito ágil. Ele tinha, cara, a possibilidade de acertar alvos a mais de 200 metros. Então, quando a gente olha pro Golias daquele tamanhão, daquela agilidade que devia ter, né? Imagina, um cara gigante daquele, devia ser até meio lento. Uma armadura pesada. Aí chega um Davi, muito ágil, pequenininho, e o cara tinha uma puta habilidade, uma arma, né? Uma arma letal, que era a funda. Na verdade, o Davi, ele tava em extrema vantagem do Golias nessa batalha. Olha que interessante essa história. Para pra pensar que o Davi, ele sabia as ferramentas que ele tinha, ele sabia o potencial que ele tinha naquela hora. É por isso que ele foi com tanta sede ao pote, é por isso que ele tinha tanta certeza que ele ia vencer. Então hoje talvez você literalmente possa ter alguns problemas com algumas habilidades, mas o que você precisa descobrir ou até entender é que você pode ser muito bom em outras áreas. Você pode ser muito bom, cara, em coisas que realmente podem transformar a tua realidade, podem realmente trazer um resultado acima da média para você, entende? Eu tenho alunos no método aqui que são pessoas que, quando chegaram aqui, eram extremamente tímidas, que em alguns locais eles ainda continuam ficando mais na deles. Só que para vender, os caras descobriram o como fazer essa parada. Aprenderam passo a passo, com técnica, a fazer essa parada. Ou seja, se esse cara, esses alunos, tô citando, não vou citar nomes aqui, mas posso falar, João Evangelista, de Roraima, Gledson Prachedes, de Manaus, Júnior e Maria, do Ceará. Então tem vários alunos nessa característica. E por que esses caras conseguiram? Porque tinha um método ali, e eles seguiram essa parada e conseguiram chegar. Ou seja, eles descobriram, através de um passo a passo, que eles eram capazes.
Cara, a venda era o Golias para eles, e eles descobriram o potencial que eles tinham dentro deles para fazer esse negócio acontecer. Esse vídeo fez sentido para você? Então se liga, porque vai rolar a última edição do evento Destravar das Vendas Rinode nessas datas aqui. É um evento online, é um evento gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho para você vender 20 mil reais por mês de produtos Rinode. Vai rolar muita estratégia, muita sacada para você realmente destravar suas vendas. Então clica agora no link que está na descrição desse vídeo. Vai lá!